esse ano, lá na Revestir, a gente lançou no estande da Porto Belo a Domateca. Lançou no sentido de apresentamos pela primeira vez ao público. Depois disso, se passaram alguns meses ainda de desenvolvimento de produto. E agora a Domateca tá realmente lançada nas lojas, todo mundo pode especificar. Conta pra gente, Paty, como foi esse momento de apresentar a Domateca, assim, pro público? Foi incrível. Eu tava ansiosíssima, assim, você não tem ideia, assim. Eu tava, sabe, criança antes da festa de aniversário, assim. Falava, gente, as pessoas precisam ver, né, que isso existe. Então, foi, assim, uma alegria enorme mesmo. E poder explicar, porque assim, tem aquele momento que você anuncia, né? Gente, a Domateca, tá aqui a bancada. E aí, aquele segundo momento é você explicar o que é aquilo. Porque as pessoas olharam ali a bancada na Revestir, acharam linda e tal. Mas eu percebi que teve, assim, aquele segundo momento para entender o conceito, que é uma biblioteca de soluções. Daí que vem o nome. Então, a gente tinha a bancada enorme ali, era uma bancada longa, né, na Revestir, mas ela pode ser adaptada para uma kitnet. Ela pode ser adaptada para um estúdio pequenininho, onde a bancada tem uma área reduzida. Então, foi muito gostoso poder contar e explicar as soluções todas, né, que envolvem a Domateca. Conta pra gente, então, quais são as soluções. Na verdade, essa ideia de você poder adaptar, né? Então, você tem uma mansão, você tem uma casa média, eu tenho uma kitnet. A gente pode usar a Domateca para os 3 projetos. E a gente tem medidas já pré-estabelecidas, então tem esse cardápio de soluções, né? Uma biblioteca mesmo ali, com medidas que a gente pensou já com as cubas em inox. Isso eu acho super legal a gente falar também. Fundo de inox das cubas. Fundo de inox, porque era uma preocupação minha a gente ter essas cubas em porcelanato na cozinha por conta da praticidade da higiene. Adoro cubas esculpidas em porcelanato, a gente usa em banheiros, em lavabos, mas na cozinha eu acho que para um dia a dia mais prático, o inox funciona muito bem. E aí a gente conseguiu criar um encaixe, Sil, assim, perfeito, do inox com o porcelanato. E, voltando às medidas, tem várias sugestões de cubas. Então, tem a cuba menorzinha, a cuba maior, a cuba dupla, a cuba com aquele suporte ali só para lavar, né? Algum legume, alguma fruta. E tem os acessórios todos, né? Que também podem ser adaptáveis. Então, eu quero uma cozinha com uma bancada imensa, cheia de acessórios. Então, a gente tem ali o escorredor, como... Escorredor não, na verdade, os apoios, né? Que serve também como escorredor. Como o Willy estava comentando, em aço inox, em madeira. Você pode furar para colocar o dispenser de detergente, para colocar uma monocomando ou uma duchinha ali do lado, uma bica de filtro, né? Assim, a lixeira embutida, eu tô lembrando aqui, né? De todos os acessórios. Você tem a calha molhada também? Você pode criar, na verdade, como você quiser. Só que a gente já tem isso pensado antes para te oferecer. Então, a ideia é fazer quase que um checklist mesmo das suas necessidades e desejos, né? Porque às vezes a pessoa não precisa daquilo, mas sonha em ter, né? Por que não? Vamos colocar. E não importa se é um espaço pequenininho ou se é um espaço enorme, a gente consegue fazer ela de parede, a gente consegue fazer ela de ilha, de canto, em U, em L. Assim, as soluções são inúmeras, né? A gente consegue, inclusive, fazer com as medidas específicas. Eu falei que tem as medidas pensadas antes, mas também consegue adaptar a sua medida, né? Porque não adianta. Nenhuma medida vai ser igual à outra. E eu gosto muito da Doma Sink, que foi pensada em conjunto. Na parte de trás, onde vai realmente o metal, onde vai o misturador ou a torneira, ela tem uma leve queda para a água não voltar. Então, tudo isso foi pensado em conjunto para nessa praticidade também, né? Da água não voltar. E essa coisa a gente poder usar da maneira que a gente quiser, dá pra fazer o tampo, dá pra fazer com o pé, com a perna lateral, com 2, fazer... Cada lugar do Brasil que eu vou chama de Black Splash, frontão, o que você quiser atrás, com qualquer produto. Só dá uma Sink, que a gente tem as bases que a Paty escolheu junto, que é do Dusk.
que é um coringaço esse produto. E ele tem uma leve superfície, né? Ele traz aquela coisa do concreto e do cimento, com cores desde de um off-white até um grafite, que faz a composição com qualquer produto da linha da Portobello, né? E a ideia era ficar camufladinho com esse inox que eu comentei, ali da cuba. Então, a gente foi para os acinzentados, para a cuba. E ao redor, as bancadas, tem um leque enorme de opções. E aí, você pode destacar ou não a cuba, né? Você pode deixar ela mais camufladinha. Eu gosto de destacar, né? Se fosse a minha. Eu ia te perguntar, ela lembra muito uma Farm Sink. É uma espécie de Farm Sink, né? Sabe que eu gosto de chamar de um blocão molhado, né? Eu acho que eu tinha uma questão com a Farm Sink que era a praticidade do dia a dia. Daquela água, às vezes, meio escorrendo, pingando. Então, é uma cuba que ela se descola da bancada. Sim. Ela ganha um destaque. É isso que a gente queria, né? Valorizar essa cuba. Mas que ela fosse prática. Então, ela tem uma área molhada do lado dela. Que não fica com aquela questão, aquele problema. Ai, meu Deus, a água tá pingando aqui. Como é que faz? Como é que não faz? Não tem uma proteção na frente, sabe? Então, Nossa, perfeito. Gente, eu tô pensando na minha cozinha. Meu Deus, perfeito. Preciso essa história disso. Da inclinação, né? Da queda do porcelanato. Porque são faixas, ali, planos de porcelanato colados, como se fosse uma montagem, como se fosse, não, é uma montagem artesanal, imagina, de planos, né, de placas de porcelanato inclinadinhas em direção à cuba, para não ter essa questão da água caindo onde não deve, né? Então, tudo isso foi pensado e desenhado e planejado meses, né, antes acho que foi mais de um ano, né? Eu ia perguntar quanto tempo durou todo o processo? Acho que foi mais de um ano, porque realmente, assim, a gente pensou em cada detalhe. E a oficina fez vários testes, e eles fizeram bancadas, assim, protótipos, pra gente pensar nesse encontro do inox com o porcelanato, pra gente pensar nessa inclinação, aonde que vai fazer o furo do monocomando. Então, assim, foram testes e mais testes pra gente chegar nesse resultado. Eu sou apaixonado pela oficina Portobello, você falou, e realmente o que a Paty falou, como que a gente monta, parece um Lego. A hora que eu fico dá vontade de eu ir lá e montar, porque as peças elas são cortadas com precisão e elas são montadas como se fosse um Lego. E o porcelanato que a Paty escolheu junto com o time da Portobello, além dele ter, a gente fala que ele tem um corpinho pintado, a base dele, porque onde tem a cuba de inox, ela fica embutida, e aí aquele acabamento onde ela tá, você vê a mesma cor do material. Então tem aquela preocupação de ficar com cores diferentes. Sim. E essa questão da gente testar e olhar mais de um ano é justamente para entregar. Eu brinco que é uma obra de arte. Então, eu vendo, assim, para as equipes e nos treinamentos que Domateca é uma obra de arte. Então, tem uma obra de arte dentro da cozinha. Então, realmente, ela ficou, assim, escultural, sabe? E os créditos, assim, todos para Portobello, para a equipe de desenvolvimento da oficina. Porque, realmente, assim, eles foram impecáveis. Eu falava assim, ai, gente, então, eu tava pensando da gente fazer essa bordinha assim, assim, assado. Ah, tá bom. Aquela minha ideia, aquela minha sugestão, eles voltavam com 10 novas sugestões, sabe? Alternativas do que eles tinham pensado ali pra gente chegar no resultado. Então, foram impecáveis, assim, sonho de cocriação mesmo, acho que de qualquer profissional. Mas eu acho que o mais legal é a gente pensar que, algo que eu acredito na Doma, cada projeto é único. Não adianta. Cada pessoa é única. A pessoa vem com uma bagagem única, né? De memórias, de vivências. E a casa de uma pessoa não tem como ser igual à casa de outra pessoa. A cozinha não tem como ser igual. Então, é uma linha de cozinhas pensada para você conseguir personalizar ao máximo aquele projeto. Então, a gente consegue literalmente detalhar de uma maneira única cada Domateca.